A Deus. Queridos amigos, amados irmãos, que nesta noite estão a nos ouvir, a palavra esperança nunca foi tão cogitada, nunca foi uma palavra tida com tanto esmero, com tanta importância como nos dias em que nós estamos vivendo. Tenho certeza que você que tem assistido o jornal, tem visto nos noticiários que estamos atravessando um cenário de caos, podemos considerar mundial. As nações, bem como o nosso país, está vivendo tempos sem precedentes, tempos difíceis, tempos trabalhosos. Estamos enfrentando um cenário de crise em todos os aspectos. Mas é interessante observar que neste tempo, necessário se faz que tenhamos esperança. E se formos observar os dicionários, dizem que a palavra esperança significa esperar aquilo que se quer alcançar. Mas a definição que eu mais admiro dos dicionaristas é a de Aurélio. Ele diz que uma das definições de esperança é que esperança é expectativa por algo bom que se espera. Talvez até você possa dizer, mas como ter expectativa por algo bom nos dias em que nós estamos vivendo? Se eu ligo a minha TV, as notícias que eu ouço a cada dia é de um surto, de uma pandemia, infelizmente a economia do Brasil sendo afetada, são informações que estão bombardeando muitas das vezes a nossa fé. Como ter esperança num cenário de caos, num cenário de crise, num cenário de dificuldade? Pois bem, o texto que nós lemos, aplicando a nossa realidade de hoje, fala de um cenário semelhante, parecido ao que nós estamos vivendo hoje. O povo de Judá também estava vivendo em crise. O povo de Judá também estava vivendo em um cenário de crise e de calamidade. Era uma crise que se estendia primeiro pela crise social que estava vivendo o reino de Judá. Uma crise que se estendia também pelo espiritual. Infelizmente o povo havia se distanciado de Deus, estava entregue à Babilônia, o povo estava sendo subjugado como nação, como povo e como povo de Deus. Um povo que outrora tinha prazer e até se orgulhava de dizer que tinha proteção de Deus, de levar Deus nas suas guerras e nas suas batalhas. Mas um povo que se envaideceu, mas esqueceu que aquilo que nós temos como proteção de Deus, aquilo que nós temos como bênção de Deus, deve ser preservado através da nossa comunhão com Deus. E infelizmente o povo de Judá se afastou de Deus. O povo de Deus acabou se afastando do Senhor. O resultado, Deus os entregou a um cenário que nós encontramos no livro de Lamentações. O livro de Lamentações fala de lamentações, fala na verdade de sofrimento, fala de uma situação de calamidade. Era esse o cenário montado que o povo estava enfrentando, estava vivendo. E o profeta Jeremias, ele chega nessa situação porque o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia, só ficaram os pobres e os velhos. E Jeremias fica nesse cenário, infelizmente, de devastação, nesse cenário deplorável. E ele traz em forma de cântico esse texto que nós lemos. Ele está trazendo em forma de poema, dizendo que nós precisamos ter esperança. Precisamos manter a nossa esperança. É interessante que no versículo 21, Jeremias, ele diz, eu procuro trazer à memória aquilo que me traz esperança. E talvez você aí dentro da sua casa tem motivo melhor para nesta noite renovar a sua esperança do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa fonte de esperança. Nela nós encontramos promessas de um Deus que não falha, de um Deus que não mente, uma palavra que não volta vazia, uma palavra que se cumpre. Você pode nessa noite renovar a sua esperança, confiando em Deus, acreditando em Deus, firmando seus pés na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma rocha firme. Nós podemos firmar os nossos passos, podemos firmar os nossos pés. E mesmo no tempo de tanta instabilidade, e mesmo no tempo de tanta dificuldade, mesmo em um cenário de caos como nós estamos enfrentando, você pode crer que dias melhores virão, não da parte do homem, não de um projeto criado pelo homem, mas a palavra de Deus nos assegura que o que há de
que virá e não tardará. A nossa esperança não é uma mudança política, não é uma mudança financeira. A nossa esperança se chama retorno do Senhor Jesus. Ele virá a qualquer momento. A Bíblia diz que os céus haverá de se rasgar e o Senhor descerá em glória e estará levando para eles aqueles que aguardam a sua maravilhosa vinda.